A paz do Senhor, Igreja da Família, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma celebração online aqui no nosso canal. Que você possa, nesse momento, estar com o seu coração aberto. Tudo aquilo que te distrai nesse momento, tira o foco disso e vamos nos concentrar nesse momento de celebração e de adoração. Nesse momento nós vamos começar a louvar a Deus. Então que você prepare aí os seus filhos, pai, mãe, se acheguem aí no seu sofá para que nós possamos oferecer o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Uma oferta racional a Deus. Amém? Então eu quero convidar você, feche os seus olhos, vamos orar por esse momento, para que o seu coração seja preparado e você possa oferecer a Deus toda a adoração, toda a honra, toda a glória, porque Ele é digno. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um domingo, porque o Senhor nos concedeu estar aqui. Nós queremos te agradecer pelas famílias que estão aí com uma expectativa para esse momento de culto, para esse momento de celebração. Espírito Santo, venha sobre cada casa nesse momento, venha sobre cada coração. Nós pedimos para que essa noite seja uma noite de salvação, que seja uma noite, Deus, que as pessoas possam se render a Ti, entregando uma oferta agradável de louvor e recebendo e sendo atingidos pela Tua palavra. Senhor, nós Te amamos, nós queremos Te conhecer, nós queremos conhecer o Senhor para poder Te dar todo louvor, toda adoração, todo elogio, porque o Senhor merece. Que nesse momento de louvor o Senhor possa curar corações, o Senhor possa curar mente. Que toda glória, toda adoração seja dada a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tu és bom, Senhor. Nós louvamos a Tua bondade. Nós bendizemos o Teu nome, porque Tu és bom. Bendito seja o Teu nome. Amém. Glória a Deus. Irão me afastar de Ti, o grande Rei, o mundo amou de tal maneira que se entregou. Cantamos, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra mim. Você crê nesse Deus que é bom? Então cante conosco. E ao olhar Teu grande amor, me mostra que Seu filho eu sou. O que eu ganhei não mereci, o que mereço não recebi. Cantamos, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra mim. Não há outro que se compare, não há outro que se iguale. Tu és santo, Tu és santo. Declare. Não há outro que se iguale, não há outro que se iguale. Tu és santo, Tu és santo. E ao olhar Teu grande amor, mostra que Seu filho eu sou. O que eu ganhei não mereci, o que mereço não recebi.
Exalte a Ele, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Jesus, pela tua bondade, pelo teu amor. Exalte o nome dele nesse momento. Diga palavras de adoração a Ele. Diga palavras de amor a Ele. Jesus, nós clamamos, Deus, Tu és bom para nós. Tu és bom, Jesus. Muito obrigado, Deus. Coloque a sua vida diante dele, diante do altar dele, para que ele venha ministrar, para que ele venha curar a sua vida. Largue seus medos, largue tudo que você tem, que está te prendendo nesse momento. Jogue para o ar e se dedique a ele. Aleluia. Vivo nesse momento, ainda em sua presença. Os ruídos se vão. Fala comigo, meu Pai. Tens a minha atenção. Permaneço te ouvindo. Nada quero perder. Senhor, meu coração quer mais de ti. Quero algo novo e eu entrego-me. Meu querer é viver em teu amor, derramar-me em quem tu és e te conhecer mais fundo, meu Senhor. Abro meu coração, jogo os medos para o ar. Eu anseio por um toque do céu. O calor da manhã e o frio da noite, o meu respirar e a vida em mim. Não tem como hesitar. O teu amor, afeição é o mais doce que eu vi. Senhor, meu coração quer
O meu coração é só teu, faz em mim o teu querer, o que só tu podes fazer. O meu coração é teu, o meu coração é só teu, faz em mim o teu querer, o que só tu podes fazer. O meu coração é teu, o meu coração é só teu, faz em mim o teu querer, o que só tu podes Meu querer é viver em teu amor, derramar-me em quem tu és e te conhecer mais fundo, meu Senhor. Abro o meu coração, jogo os medos para lá, eu anseio por um toque do céu. Boa noite, queridos, tudo bem? Paz do Senhor para todos. Estamos aqui mais uma vez na presença do Pai, sempre com alegria do Espírito Santo que transborda em nossos corações. Lembrando que nesse mês de novembro nós estamos falando sobre o assunto ser cheios do Espírito Santo. Na verdade, até nas terças-feiras estamos dando vazão a essa busca, né? Colocando no nosso coração o desejo imenso de poder buscar a presença do Espírito Santo. E eu quero, em nome de Jesus, louvar a Deus por tudo isso que está acontecendo. Eu quero convidar você para fazer uma oração comigo. Eu quero orar com você agora. Após esses louvores que você ouviu, quem sabe seu coração está aí bastante quebrantado, desejoso. Aquelas pessoas que quando estão no meio do louvor, elas se permitem ser elevado pelo momento do louvor. Elas se permitem que o Espírito Santo seja entronizado lá dentro. E eu acho que isso deve ter acontecido com você. Se você ainda não teve essa experiência, faça esse teste em sua vida. Nos próximos louvores que você estiver participando, estiver ouvindo, você se permita esse momento de adorar. Esqueça das coisas em seu redor. Você vai ver como vai dar um fruto muito maravilhoso. Oremos agora? Senhor, muito obrigado. Senhor, eu quero agradecer por toda a oportunidade que o Senhor tem dado, Senhor, às nossas vidas, à igreja da família, Senhor querido, que tem sido aí sustentada, Senhor, abençoada pela Tua presença.
Pai, nesse momento quero pedir perdão dos nossos pecados. Quero pedir que o Senhor perdoe as nossas fraquezas. Se aquilo que o Senhor almeja da gente, nós não conseguimos ainda alcançar, Senhor, nos perdoe, não desista de nós. Nós precisamos de Ti. Me permita, Senhor, que nesta hora, neste momento, a Tua palavra possa fluir através da minha vida e que haja um entendimento. Eu sempre acreditei nisso, Pai, que a Tua palavra sempre vai me abençoar através da pregação, quando eu começar a entender a Tua palavra. Abençoa todos que vão me ouvir. Permita, Senhor, que esse clima gostoso, espiritual, transbordante do Espírito possa invadir os lares, as pessoas que estão aqui na igreja e aquelas que estão em suas casas, em seu trabalho. Enfim, Senhor, derrama sobre nós a maior virtude, a unção do Teu Espírito, em o nome de Jesus. Amém. Quero lembrar você de alguns avisos importantes. O primeiro deles é exatamente sobre as nossas contribuições. Irmãos, nós precisamos da tua força, nós precisamos da tua parceria, nós precisamos da tua compreensão, precisamos do amor que você tem, a paixão que você tem por esta obra. Então, coloca aí no seu coração: eu serei fiel. Esse é um mês importante, é um mês que você que é dizimista vai também ter a oportunidade de dizimar o seu 13º. Eu preciso falar isso com você. Somos aqui responsáveis por muitas coisas que estão acontecendo na igreja, administrativamente, financeiramente, temos compromissos e eu preciso que você faça isso com graça. Nós queremos que você abra o seu coração, que você possa fazer através do aplicativo. Nós temos os dados da igreja aqui, já baixei direitinho. Nós temos o tal de Pix aí, que parece que isso veio para facilitar. Estamos providenciando também aí uma outra possibilidade de você identificar-se diretamente com a conta da igreja, mas por enquanto, você que pode fazer por via de transferência, ou quer fazer depósito bancário, ou quem sabe você virá aqui conosco no culto na terça-feira, você também poderá trazer o seu dízimo, a sua oferta. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para esta razão: oferte ao Senhor, dê o seu melhor. Nós temos um empreendimento maravilhoso nesse ministério. Eu acredito que Deus, que nos fez transbordar, prosperar até aqui, Ele vai continuar fazendo isso conosco, ok? Então, irmãozinhos, abra o seu coração, faça aí a sua oferta, o seu dízimo, coloque-se na brecha e não deixe aí nada parar esse projeto que o Senhor nos deu. Quero lembrar você também que temos aí a alegria de estar já iniciando aí o processo do final do ano. Nós teremos aí alguns dias de culto no mês de dezembro. Queremos que você aproveite bastante a família. Sabemos que a pandemia ainda não acabou. Sabemos que temos novidades talvez pela frente. Não sabemos como vai ser o desdobramento após o dia 29 do segundo turno. Mas estamos preparados aí. Você não deixará de ser atendido. Você não deixará de ser aí abençoado através desse mecanismo que o Senhor nos deu, através dos cultos online, através do Instagram. Eu acredito que isso realmente veio para ficar e nós seremos abençoados também, ainda que de repente um outro lockdown comece a ser aí apregoado pela nossa governança. Nós estaremos preparados para atender você aonde você estiver. Deus abençoe a sua vida e hoje eu quero convidar você para ler comigo a palavra do Senhor. O texto que eu quero ler com você é Romanos capítulo 12. Eu quero ler com você Romanos capítulo 12 e deixar aqui alguns versículos da palavra do Senhor para o seu coração. Romanos capítulo 12. Muito bem. Alguns versículos e depois vou ler também primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Romanos 12 diz assim, verso 4 por diante, diz assim: assim como cada um de nós temos um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. Olha que interessante, cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar,
ensine. E se é de dar ânimo, olha que gostoso essa versão, fala, se é de dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua com generosidade. Se é de exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Outro texto com você, só para deixarmos também aí como informação daquilo que Deus nos colocou para falar hoje sobre enchei-vos do Espírito, mas eu quero falar também sobre os dons espirituais. Capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo 4 até o 7, que diz assim, queridos, tem aqui, você está me acompanhando aí, olha lá. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que opera e efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Até o versículo 7 apenas, que para você me acompanhar, basta esse texto e eu tenho certeza que você está sendo aí já abençoado pela leitura, porque a própria leitura da palavra do Senhor já me permite fazer uma nota importante. Deixa eu falar uma coisinha para você, antes de iniciar diretamente no texto que nós acabamos de ler e tratar sobre o assunto, cheios do Espírito Santo e os dons do Espírito. A igreja da família está empenhada em buscar um avivamento gostoso da parte de Deus. E eu acredito que esse avivamento, ele vai acontecer em nossas vidas a partir do momento que nós nos entregarmos ao Senhor. A Bíblia diz que as mãos de Deus estão cheias para nos abençoar. Ô irmão, olhe para mim. A Bíblia fala que as mãos de Deus não estão encolhidas, mas elas estão estendidas para nos abençoar. Então, se Deus está com as mãos estendidas, se Ele tem desejo de nos abençoar, a dificuldade em sermos abençoados não está em Deus, mas está em nós, está em mim e você. O que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso renunciar, eu preciso me entregar, eu preciso me desvencilhar daquilo que impede a minha vida de ter o que Deus tem para dar à minha vida e na sua vida. Olha, eu desafio você, hoje se entregue, hoje renuncie, saia desses embaraços, né? Dessas coisas que estão impedindo a sua vida de deslanchar de uma maneira gostosa na vida espiritual. Apropice desse momento, encha-se do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos, eu quero falar sobre isso, e hoje, propriamente dito, falar sobre o Espírito Santo e os dons espirituais. E por que é importante falar sobre os dons espirituais? Em virtude de que o Espírito Santo, quando é derramado sobre a igreja, ele foi derramado, e a Bíblia fala que o Senhor capacitou-nos através desse derramamento do Espírito. Nós já olhamos lá em Atos capítulo 2, que quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, lá nos 120 que estavam reunidos naquele cenáculo, houve evidências maravilhosas dos dons do Espírito. A Bíblia fala que eles foram cheios. E entre os dons eles começaram a falar em mistérios, entre os dons eles começaram a profetizar, entre os dons eles começaram a evangelizar. Nós temos aqui uma classificação sobre um dom chamado de evangelista, que nós chamamos também de ministério. Tudo isso é dom. Nós temos o dom do Pai, nós temos o dom do Filho e nós temos os dons do Espírito Santo. Deus nos capacita através desses dons. E o que significa dons para a igreja? Exatamente, são ferramentas. Eu costumo dizer que os dons espirituais, eles não nos identificam como alguém que está santo, sacrossanto e já é salvo só porque tem dons do Espírito. Ok? É claro que pessoas que se permitem ser usadas pelo Espírito Santo de Deus, elas procuram ter mais temor, elas procuram se santificar mais, e isso é muito importante.
Mas devemos separar muito bem essas coisas, porque os dons do Espírito são ferramentas dadas por Deus para que possamos atuar no ministério, na obra. O Senhor nos capacitou. É como que o Senhor mandasse-nos para a lavoura dele fazer a sua obra, mas ele chegou para um e falou: te dou aqui na sua mão uma foice, para o outro eu estou te dando uma enxada, para o outro eu estou te dando um outro instrumento qualquer, para que cada um possa trabalhar conjuntamente num projeto da agricultura. É isso. Então, quando nós fomos lançados por Deus para fazermos a sua obra, a sua vontade neste mundo, Jesus disse que o campo é o mundo, e ele convocou trabalhadores, obreiros, diz a palavra, para poder trabalhar nesse campo. Só que o Senhor não nos deixou desguarnecido. A Bíblia fala que com a vinda do Espírito Santo, eu não vos deixarei órfão. A vinda do Espírito Santo, Deus nos deu dons. O Paulo vai dizer que quando ele subiu, ele deu dons aos homens. Jesus capacitou-nos, Jesus nos ungiu para isso. E há uma diferença entre os dons do Espírito e o fruto do Espírito, que deverá ser uma apreciação para o último domingo desse mês. Se assim Deus me permitir, falaremos no dia 29 sobre este assunto. Hoje quero falar um pouquinho com você sobre isso, a importância dos dons do Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja, para a transformação. Então, empreender busca sincera para ser cheio do Espírito Santo e receber os dons é uma atitude correta. Isso é importante, ok? Quando nós falamos de dom, uma palavra grega para dom quer dizer charisma, né? É um presente. Quando nós falamos de dom, nós falamos de um presente. É isso que quer dizer no original, né? É um presente de Deus, né? Charisma. E é uma graça que o Senhor nos concedeu, que é um favor imerecido, ok? De graça o Senhor nos abençoou, mas o dom é um grande presente, é uma capacitação dada por Deus. E para mim é importante fazer com que você entenda isso, porque quem é o doador? O doador é o próprio Deus. A Bíblia fala que Deus enviou o seu Espírito, mandado a nós outros, e nos capacita através dos dons. Os dons espirituais, eles vão agindo em nossas vidas, eles vão produzindo coisas importantes na nossa vida. Pastor, então como que eu posso ter esses dons espirituais em minha vida? Efésios 5, versículo 18. O apóstolo Paulo, exortando a igreja de Éfeso, ele fala: enchei-vos do Espírito Santo. Esta é a orientação, e é desta forma que podemos exatamente exercer, ser, na verdade, instrumentalizado pelo Espírito Santo de Deus, porque uma vez que estamos cheios, uma vez que estamos vivendo essa plenitude do Espírito, porque no primeiro domingo eu falei sobre a plenitude, né? Falei estar cheio, precisamos nos esvaziar, porque é difícil encher alguma coisa que já está cheio de outras coisas. É necessário tirar o que tem, é necessário esvaziar-nos daquilo que nós temos, que não está permitindo com que o Espírito Santo nos enche. Então, com esses dons, com esse presente de Deus, nós vamos engrandecendo o reino de Deus. Irmão, olhe para mim. A Bíblia fala exatamente que nós estamos trabalhando no projeto do reino de Deus. Os dons espirituais, eles não são para nos engrandecer. É um grande erro que tem acontecido quando a igreja, muitos cristãos, eles vão atrás de pessoas que estão sendo usados pelos dons do Espírito Santo, porque muitas vezes acabam engrandecendo o próprio homem. E esse homem, por sua vez, se ele não tiver um domínio próprio, ele acaba se deixando levar, e isso atrapalha o projeto maravilhoso do reino de Deus. Aí Deus tem que levantar outros. Mas quando esse homem se equilibra, embora às vezes o povo tomam decisões totalmente exacerbadas sobre alguém que fala em língua estranha, alguém que profetiza, alguém que tem um dom, uma capacidade exatamente de fazer algo maravilhoso no reino de Deus, é importante que todos nós entendamos que é para o engrandecimento do reino de Deus. Jesus disse que o reino de Deus foi plantado aqui na terra, então é através das nossas vidas
da minha, da sua vida, que é manifestada a glória de Deus. Lembra quando Jesus falou que era através da vida dele, e depois ele diz que agora seria através da minha vida, da sua vida, da vida de todos quantos o seguirem. Eu preciso que você entenda isso. O reino de Deus, ele vai sendo agora apregoado, ele vai sendo estabelecido, ele vai sendo consolidado através da igreja na terra. É a igreja que tem a missão, é a igreja que agora tem essa missão outorgada por Deus para avançarmos, para fazer com que as pessoas sejam curadas, libertas, salvas, resgatadas do reino do inferno. Lembra quando Jesus disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja? É exatamente nesse sentido, porque a igreja, ela vai através dessa unção, desse poder, desses dons, ela vai avançando, ela vai galgando, ela vai alcançando esses reinos infernais e vai saqueando pessoas que estão presas em elos pelo pecado, presas aí em tantas coisas que vão amarrando essas pessoas e levando elas a passos largos para o inferno. Então, temos que guardar isso no nosso coração. Eu preciso que nessa introdução você entenda todo esse pano de fundo, porque é isso que vai ajudar você a exercer com maestria os dons do Espírito. Por quê? Porque à medida que você entende que isso é para a glória do reino de Deus, você começa a ser, na verdade, mais purificado do seu eu. Você começa a libertar-se do seu eu, porque o meu eu pode atrapalhar essa ação do Espírito Santo de Deus, pode atrapalhar essa ação dos dons espirituais. Então eu preciso entender isso, e Paulo nos ensina isso. Então, como é gratuito, como é dado por Deus, como é um presente, o Pedro vai nos falar na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 10, cada um administre aos outros, guarda essa palavrinha, aos outros, o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 de Pedro 4, versículo 10. Olha que interessante. Então, por que então temos que buscar os dons do Espírito? Porque nós vamos ministrar aos outros. Só existe um dom na Bíblia, que ele tem um efeito de ministração que poderíamos chamar assim, de autoministração. Eu vou te dizer qual é. Apenas um, praticamente dentro dessa linha dos dons espirituais, que é o dom de língua. É interessante que a Bíblia vai nos ensinar que quem ora em língua acaba se edificando a si próprio, acaba se aperfeiçoando, acaba tendo um contato especial, diferenciado com Deus. E isso é maravilhoso, né? Isso promove uma intimidade sua com Deus. O Paulo chega a dizer no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios que quem ora em língua edifica-se em si próprio. Então, por isso que temos que tomar alguns cuidados na igreja, porque quando uma pessoa começa a orar em língua muito alto, os outros pensam na verdade que ele vai profetizar alguma coisa, ou então se tem pessoas que não são cristãs, elas acabam ficando ali um pouquinho atordoadas porque não entendem aquilo. Então a Bíblia já nos deixou orientações precisas, que isso edifica a pessoa. Os demais dons, na sua maioria, 99,9% dos dons, é para ministrar aos outros. É isso que o Paulo está falando aqui, e o Pedro também está dizendo que é uma ministração na vida do outro, das outras pessoas. E isso é importante, porque dons são dados para nós ministrarmos na vida das outras pessoas. Olhe bem para mim, queridos. Se Deus quer usar a sua igreja na unção do Espírito, Ele quer usar a sua igreja para que possamos ministrar na vida das pessoas. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é para ficar presa lá dentro, nas quatro paredes, pulando e gritando, sapateando e dizendo glória, 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 glórias a Deus, porque isso aí nós vamos fazer por toda a eternidade nos céus. Mas aqui na terra, os dons dados, o enchimento do Espírito, ele tem propósito, e o propósito é exatamente o quê? Abençoar o outro. Olha lá, Pedro fala, como cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Eu tenho que abençoar as pessoas que estão ao meu redor. Você consegue entender isso? Escreva isso então, escreva isso agora aí, olha, eu tenho que abençoar o meu próximo. Escreva isso, eu
tenho que abençoar o meu próximo. Por quê? Você ganhou um dom de Deus. E como nós sabemos na parábola dos talentos, ninguém ficou sem ganhar nada. Ao menos um dom você tem. Então, se você tem um, querido, ministre na vida de alguém esse dom, abençoe a vida de alguém, seja instrumento de Deus, permita o Espírito Santo fluir através da sua vida. Isso vai ser maravilhoso, porque na Bíblia existem muitos dons que são genericamente divididos em 3 classes, né? Os dons do Pai, que eu acabei de falar para você, está lá em Romanos, que eu li com você, capítulo 12, versículos 6 a 8. Os dons do Filho está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, e também os dons do Espírito, que está no texto que eu li de 1 Carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 8, ele vai descrever uma série de dons. E além de outros dons encontrados em outros textos da Bíblia, da Palavra do Senhor, porque esses dons, eles são manifestações chamadas da multiforme graça de Deus. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, eu quero te contar alguns desses dons, e você vai poder ler aqui, porque vai me acompanhando também. Isso é importante para você. Então, quais são as divisões desses dons aí? Os dons do Espírito, está lá em 1 Carta aos Coríntios 12, do 8 a 11, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, dom da fé, dons de curar, sinais e maravilhas, profecia, discernimentos de espírito, variedades de línguas, interpretações de línguas. Dons do Pai ou de serviços vocacionais está em Romanos capítulo 12, versículos 6 até o 8, que são eles: profecia, que é o mensageiro, né? É o pregador, isso é importante. Ministério, ensino, exortação, repartição, presidir, compaixão. E o terceiro, os dons ministeriais concedidos por Jesus, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Apóstolos, né? Você já deve ter ouvido sobre isso. Profetas, evangelistas, pastores, mestres. E outros dons bíblicos que nós temos, que são também intercessão, celibato, né? Eunuco, celibato, música, ajuda, que nós chamamos de socorro. Enfim, esses são todos os dons bíblicos que eu quero que você pelo menos fique sabendo deles, porque é importante você entender que quando eu busco ser cheio do Espírito, e o Paulo fala em cheios do Espírito, começa a analisar comigo, para que sermos cheios do Espírito? Para que você tem que fazer a pergunta psicológica e não aquela pergunta de dúvida, por que ser cheio do Espírito, né? Porque essa pergunta do por que ser cheio do Espírito não vai funcionar muito. Mas para quê? Porque é finalidade. Há uma finalidade, há um propósito em tudo isso. Então, todos esses dons bíblicos são os do Espírito Santo. Os ministeriais fazem parte da diaconia, né? Que é importante você saber que esses aí são os dons e serviços, né? Que pode ser manifesto, e é indubitável. Eu gosto de usar sempre essa palavra, porque é isso que a Bíblia nos ensina, que quando Deus nos dá os dons, a expressão maior, quando eu exerço os dons de Deus na diaconia, é para servir a Cristo e servir ao próximo. Lembra quando a Bíblia fala: tudo que você fizer a um destes, a mim me fizeste? Eu preciso exercer os dons do Espírito na vida dos outros, porque eu estarei fazendo também a Deus. Quando eu deixo de fazer na vida do outro, a Bíblia fala que eu estou deixando de também fazer a Deus, servir a Deus. Dons são para servir. Repita isso: dons são para servir. E servir a Cristo, ser um servo na íntegra, participativo dos projetos do Senhor. Oh, meus amados e queridos irmãos, vamos lá, vamos nos encher do Espírito. A proposta de Deus é que você busque agora os dons espirituais. Por muito tempo a igreja ficou brigando sobre isso, né? E toda vez que nós brigamos sobre uma coisa que nós muitas vezes não entendemos, nós acabamos por perder o foco. Não podemos perder o foco. Temos que alcançar o propósito maior de Deus. E o propósito é esse: servir. E a pergunta é: como usar então os dons para servir o meu próximo?
Eu quero hoje falar um pouquinho com você sobre isso, não vou me demorar, mas eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque a nossa igreja está num momento muito importante de transição, porque nós estamos sonhando exatamente alcançar as famílias, alcançar os lares, alcançar os nossos vizinhos. Nós queremos isso, nós precisamos disso. Olhe para mim um pouquinho, você que está aqui me ouvindo. A igreja da família está precisando que você hoje se sinta envolvido. Ninguém pode ficar fora. Todos nós temos pouco tempo aqui na terra. Daqui a pouquinho nós vamos embora de uma maneira ou de outra, né? Ou nós vamos embora morrendo, a qualquer hora vamos morrer, tem muita gente morrendo. Ou vamos embora porque o Senhor vai vir arrebatar a igreja. Nós vamos embora. Quantos anos faltam? Quantas décadas? Não sei. Mas nós estamos perto de ir embora. E evidentemente que você não pode deixar passar esse momento em branco. Deixa o seu legado. Vamos fazer uma diferença marcante no reino de Deus. Eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que você coloque isso no coração, porque a palavra de Deus, ela vai produzir um efeito maravilhoso através da sua vida. Então vamos lá, queridos. No primeiro momento, como que você pode servir, né? Se identifique junto ao corpo de Cristo. Vou repetir: se identifique junto ao corpo de Cristo. Precisamos sair do anonimato. Tem muita gente no anonimato, tem muita gente no indiferentismo, muita gente que não quer nada com nada, muita gente que está deixando a onda simplesmente ir e voltar, não faz diferença nenhuma. Então você precisa dizer ao contrário. Você tem que vir e diga para que veio, ok? Eu vim para isso, eu quero servir no corpo de Cristo, eu quero exatamente servir primeiramente o corpo de Cristo. Então se identifique junto ao corpo de Cristo, se identifique à igreja, não torne-se um alienado, né? Nós estamos com muita gente hoje chamada de desigrejada. É difícil hoje, porque as pessoas querem dizer que tem o que tem, mas desigrejados, fora da igreja. Não é verdade isso, não tem como provar isso. E evidentemente nós sabemos que quando você ajunta as brasas, você tem maior tempo de consistência do fogo. Mas quando você tira uma brasa fora e distancia, ela pode até ter um pouco de fogo, mas logo ela vai se desvanecer. Você sabe disso. Então essa lei da física, isto que é verdade fisicamente falando, também o é na vida espiritual. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que estar juntos. Por isso que a Bíblia nos chama para sermos unidos. Por isso que a Bíblia nos chama para vivermos a unidade. Dá para você entender isso? Então se identifique no corpo de Cristo, se junte à igreja. Um dos dons que o corpo tem é exatamente o quê? O sangue. Isso é interessante, preste bem atenção, que eu quero que você entenda. O sangue foi dado para quê? Para estabelecer a unidade do corpo. Olha assim para sua mão. Olha agora para sua mão. Em toda a sua mão, desde a planta do pé ao alto da cabeça, tem sangue. Então é algo que você precisa entender. Pode ser difícil estabelecer uma unidade entre os meus pés e as minhas mãos, os meus pés e os meus rins. Por quê? Porque evidentemente são totalmente diferentes, né? Os meus pés têm uma finalidade e as minhas mãos têm outra finalidade, os meus rins também. Mas o que é importante eu entender nesse sentido é que todos eles recebem, estão ligados, estão sendo oxigenados pelo sangue. Então, essa oxigenação, ela é exatamente a parte do espírito. E eu preciso permitir que isso aconteça em minha vida, como corpo de Cristo. O mesmo sangue que vai alimentar o membro chamado minha mão, que vai alimentar o membro chamado meus pés. Tenta amarrar uma linha em um dos seus dedos para sufocar, exatamente não permitir que o sangue passe por ali. Você vai perceber que vai necrosar, vai morrer. Então eu preciso do sangue.
eu preciso estar ligado. Então o sangue, ele fornece vida aos membros, e se impedirmos que esse sangue possa chegar até algum dos nossos membros, nós vamos ter a morte deles. Não podemos ficar desigrejados, não podemos nos afastar da comunhão, não podemos. Se junte, meu querido, se junte ao corpo de Cristo, venha fazer parte com a gente, venha andar junto com a gente, venha ser cheio do Espírito, venha usar os seus dons no meio do povo de Deus, primeiramente no meio do povo de Deus, né? Nós temos que nos ajudar, um ao outro, se ajudar, se amparar, ministrarmos, para que fortalecidos possamos ajudar os outros lá fora, os próximos. Uma das coisas que Jesus disse que o mundo conheceria que nós somos discípulos, que nós somos de Deus, se entre nós houver essa comunhão, se entre nós houver esse amor, se entre nós houver paz, se em nós houver comunhão. Então, no sentido espiritual, também o sangue de Cristo é um elemento que unifica o corpo. E graças a Deus por isso, que o sangue de Cristo está agindo no corpo chamado Igreja do Senhor Jesus. Se junte a nós, venha ser cheio do Espírito. Deus tem dons para você. Venha produzir efeitos maravilhosos no reino de Deus através desses dons espirituais. Eu quero desafiar você a dizer isso no seu coração. Fala, puxa vida, eu estou aqui em casa, eu estou longe da igreja, eu não pude ainda frequentar. Essa semana mesmo, conversando com o irmão, eu falei, e aí, amado, tudo bem? Quando aparece, pastor, enquanto não tiver vacina, eu sou do grupo de risco. Então tá bom, querido, floresça aí onde você estiver plantado. O problema é que muitas pessoas acabam criando entraves em suas vidas e não fazem nada no reino porque acreditam que não estão indo para a igreja. Quando eu falei sirva no corpo, o corpo de Cristo não é um lugar fixo, o corpo de Cristo não é o templo. Nós temos pregado sobre o templismo. O corpo de Cristo é ambulante, ok? Antigamente nós tínhamos que ir para um lugar chamado templo, né? O tabernáculo, mas Jesus agora nos fez templo. Nós somos igreja, nós estamos ligados pelo sangue de Cristo. Então, onde quer que estejamos, precisamos dar fruto, precisamos florescer. E é verdade que Deus nos capacita, especialmente em algumas áreas. Por exemplo, Deus vai nos capacitar. No segundo momento, eu quero falar exatamente sobre isso, sobre esta necessidade importante, né? Esta graça sobre nós servirmos, né, espiritualmente, estarmos servindo no reino de Deus. Você não precisa necessariamente saber exatamente os dons que você tem para servir, mas eu quero que você entenda isso. Deus quer que você esteja pronto para servir. Qual é o meu dom, pastor? Não sei, não sei, mas você precisa entender que Deus quer te usar em algumas das áreas, porque é Deus que capacita pessoas para pregar, para liderar, para louvar e para fazer missões, etc. Porém, temos que entender que a forma de servir a Deus e ao próximo não precisa ser necessariamente desses dons espirituais específicos que nós falamos aqui, mas pelo contrário. Você pode se identificar exatamente dentro de um álibi que Deus está te dando, em alguma área em que Deus está te usando, como Ele está te usando, porque é única e exclusivamente de exercer o amor de Deus para com o próximo, desenvolver na vida do próximo isto. Você está entendendo onde eu estou chamando a sua atenção? Ser cheio do Espírito Santo de Deus não é sair aí pregando, agora eu vou ser pastor, presbítero, vou colocar uma plaquinha no meu peito dizendo que agora eu sou um obreiro. Não, talvez você não tenha chamamento para isso, mas você pode exercer a sua vocação de várias formas e servir a Deus, servindo ao próximo, que não depende de dons especiais. Não depende, na verdade, mas depende sim unicamente de exercermos o amor de Deus através de ações, fazer ações, atitudes, né? Ter comportamentos para com o próximo. Ô, irmãozinho, isso não é difícil. Tem gente que fala, eu não faço nada porque eu não sei pregar, eu não faço nada porque eu não sei tocar, eu não faço nada porque eu não sei isso. Não, você pelo contrário, você pode fazer muito mais coisas do que alguém que só sabe pregar. Você pode fazer muito mais coisas do que alguém que só sabe tocar.
Porque na verdade o Senhor nos capacita, o Senhor nos desenvolve para trabalharmos a vida do outro, do próximo. Isso é importante você entender. Você não precisa ter um dom especial para orar pelas pessoas. Você pode ser usado por Deus para orar pelas pessoas. Esse é um dos exemplos. Abençoar alguém, você precisa ter um cargo, você precisa ter uma função específica de obreiros para poder orar por alguém. Pelo contrário, quando Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, o Senhor nos comissionou para nós orarmos pelos enfermos. Quem deve orar pelos enfermos? Todos. Quem deve orar pelas pessoas abatidas? Todos. Então eu posso sim ser um instrumento, exercer um dom na vida de alguém, porque um dom é um presente. Então não precisa ter um dom especial para contribuir na obra. Isso é importante, porque eu estou realmente inquietado com isso, porque eu posso ofertar na obra, ofertar na vida do pobre, né? Ofertar na vida de pessoas enfermas. Eu posso abençoar alguém que está necessariamente de alguma necessidade naquele momento. Olha, queridos, nós podemos exercer esse dom. Às vezes esperávamos isso do pastor, parece que é só o pastor que pode fazer isso, só o obreiro que deve fazer isso, e não, pelo contrário, a Bíblia nos chama a atenção, porque nós podemos exercer esses dons do Espírito, essa capacidade de abençoar as pessoas de maneira gloriosa, maravilhosa, de maneira muito espontânea, especial. E é isso que você precisa fazer hoje. Você precisa tomar essa decisão. Começa a abençoar os da sua casa. Começa a abençoar os seus vizinhos. Começa a abençoar as pessoas que estão mais próximas de você. A ideia da igreja em célula é exatamente convidar o nosso vizinho para a nossa casa. No ano que vem nós vamos começar o curso de capacitação, de liderança de célula. Você vai ver como vai ser importante instruirmos as pessoas, como, de que maneira e como elas podem ser abençoadoras da vida de pessoas que talvez nunca viriam para a igreja. E de repente começam a participar de um evento maravilhoso em sua casa. Olha, tem coisas novas para 2021 e você fará parte desse projeto. Você estará engajado nesse projeto, porque Deus vai te abençoar. Então, assim, não saber o certo, os dons espirituais, não é motivo para você não servir a Deus. Eu não sei qual que é o meu dom, pastor. Então, não é motivo para você deixar de servir a Deus e ao próximo. Você não precisa ficar acomodado e ficar em busca. Eu preciso saber qual é o meu dom, meu dom. Sirva com o que você tem no momento. Qual é o dom que você tem? Você tem um só. Deus te deu um. Então use esse um. Ok? Olhe para você mesmo e fala: Deus me deu essa graça. Eu tenho uma unção de Deus para conversar com as pessoas. Eu tomei um Uber essa semana. E aí o rapaz conversando comigo, ele começou a dizer que pegou um cliente, né, que pediu ali para levá-la a tal lugar, e de repente essa pessoa começou a fazer ali uma situação de mau grado com ele. Ele ficou muito chateado, e aí ele me perguntou algumas coisas. Eu estava dizendo para ele: puxa, isso é muito triste, mas nós temos que aprender a abençoar as pessoas, temos que aprender a ser graciosa com elas, temos que aprender a investir na vida delas. E isso é importante. Então, dentro de um Uber, dentro de um metrô, né? Na rua, dentro de um mercado, em qualquer lugar que você estiver, você pode ser usado por Deus. Eu tive numa terça-feira aqui na igreja, eu contei e quero compartilhar com vocês para encerrar, e daqui a pouco ouvimos um louvor. Mas eu contei de uma experiência. Eu saindo do escritório ali em São Bernardo, eu fui até uma lanchonete para tomar um café, e nisso vi um senhor ali do ladinho perguntando para o dono do estabelecimento quanto custava um salgado. E eu vi que ele estava ali porque ele estava provavelmente medindo pelo valor que ele tinha na mão. Ele estava com uma caçulinha pequenininha assim e queria ver se ia dar para comer um salgado. Aí eu olhei para aquele senhor e falei: amigo, por favor, dê um salgado para esse homem aqui. Dê um para ele e um para mim também. Ok? Eu quero comer o mesmo salgado que ele vai comer. E aí deu para ele, normal, entregou para mim, e eu tirei o dinheiro e falei: pode cobrar todos os dois aqui. Ele ficou me olhando, atencioso, dizendo: o senhor vai pagar para mim? Eu falei: eu vou pagar para o senhor, né? Ele era muito mais velho que eu. Eu falei: eu vou pagar para o senhor.
com certeza. Quero lhe abençoar. E ele olhou para mim assim e falou: puxa, eu vou te contar o que aconteceu comigo hoje. Ele estava no ônibus, entrou uma pessoa com fome, começou a pedir ajuda ali, mas ele viu sinceridade naquele rapaz. E ele chamou o rapaz e falou: olha, você está com fome mesmo? Estou. Ele tirou R$10 e deu para o rapaz. Ele falou: eu dei para o rapaz, eu não sei porquê, mas eu dei. Isso pela manhãzinha. E agora, às 11h30 da manhã, naquele dia, ele estava recebendo de volta, porque eu estava pagando ele, estava dizendo: puxa, Deus está me recompensando já sem eu merecer, porque ajudei uma pessoa e já estou sendo abençoado. Isso foi muito legal. 2 dias depois, eu estou passando em frente à lanchonete de novo e ele me encontrou. Ele me encontrou e falou: eu estou esperando o senhor. Eu falei: quem é o senhor? Ele falou: você não lembra? Você pagou para mim esses dias aqui? Lembro sim e tal. O senhor não quer comer? Eu quero pagar para o senhor agora. Eu falei: não, meu amigo, não, por favor. Eu falei: tem certeza disso? Ele falou: eu quero fazer isso, porque eu descobri que fazendo isso para o meu próximo, Deus me trará bênção também, porque é dando que se recebe. Meu Deus do céu, nunca conheci esse homem, mas com certeza isso vem coadunar com aquela mensagem que o Senhor está nos dando nesses dias, que nós temos que estar apto a servir e servir o nosso próximo. Está pronto para ser usado por Deus. É uma coisa ínfima. Eu falei de comprar um salgadinho, de comprar alguma coisa, talvez bem pequeno demais. Talvez muitas pessoas aqui já fizeram isso. Então acredite que você não precisa ter um dom especial para poder servir no reino. Você precisa querer servir, estar disposto a servir. Está ali naquele momento, na hora certa, no momento certo. Você será a pessoa usada por Deus. Deus conta com você. Vamos ouvir o louvor, depois eu quero voltar e orar pela sua vida e também pela minha vida. Deus te abençoe. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti. Meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver.
Eu quero permanecer contigo até o fim. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos de teu amor, Senhor. Nós precisamos de ti. Estamos declarando essa noite que nós somos dependentes, que nós precisamos de ti, Senhor. Oh. Preciso de ti. Oh. Nós precisamos de ti. Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, resistir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Que gostoso foi esse momento que você foi ministrado por esse louvor. Quanto tempo que você cantava esse louvor, né? Como a corça, o Salmo 42, anseia, suspira, preciso de ti. Por que precisamos do Senhor? Deus sabe porque nós precisamos dele, para que nós possamos exercer a misericórdia dele na vida de outras pessoas, para que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas. Ei, amados, quero orar com você. Eu quero desafiar você hoje a se encher do Espírito Santo. Diga aí: Senhor, eu preciso ser cheio. Senhor, eu quero transbordar. Senhor, eu quero os dons espirituais. Diga isso para Deus. Eu quero fazer com que a minha alma possa mergulhar de uma maneira profunda nesse
nesse oceano da tua graça, porque com certeza essas coisas vão mudar na sua vida. Eu quero isso. Você quer isso para a sua vida? Eu quero isso para a minha vida. Vamos orar juntos. Vamos pedir que o Senhor agora venha trazer essa novidade para o meu, para o teu coração. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós estamos numa seriedade tão grande. Há um temor no meu coração quando eu falo tudo isso. Há também, Senhor, um desejo, uma santa ansiedade em querer ministrar na vida das pessoas, mas sobretudo, Senhor, em ser cheio primeiro, porque eu só posso dar aquilo que posso ter, e eu quero ter, Senhor. Eu quero ter a plenitude do Espírito, eu quero ter os dons espirituais, eu quero ter os dons de serviço, eu quero ter essa capacitação do céu para abençoar, para ministrar no reino de Deus, para ampliar o reino de Deus. Senhor, usa esse jovem que está me ouvindo, usa essa menina que está agora me ouvindo, usa, Senhor querido, esta família. Senhor, desenvolva neles, Senhor, cada vez mais essa graça de servir, essa diaconia, essa unção maravilhosa, esse poder do alto que possa transbordar no coração de todos nós. Pai, nós precisamos disso, Pai, nós ansiamos por isso, nós queremos ser instrumentos do Senhor para abençoar, para ministrar aos outros, e assim ministraremos ao Senhor. Muito obrigado, em o nome de Jesus. E que a graça de Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão santa e maravilhosa do Espírito Santo esteja com você, igreja, hoje e sempre. Amém, Jesus. Não deixe de deixar aí, ou melhor, deixe os seus comentários, faça os seus comentários também pelo YouTube, compartilhe com outras pessoas, mande essa mensagem para outras pessoas que com certeza vai abençoar a vida delas. Deus te abençoe. Amém.